Olá pessoal, hoje nós iremos iniciar fazendo alguns comentários sobre os exercícios anteriores. O exercício 8, ele diz o seguinte: observe o quadro abaixo. Indique os pares de coordenadas das figuras que se encaixam ao serem unidas, como o encaixe das imagens de coordenadas B1 e D4. Então, além da B1 e da D4, a gente tem que observar quais outros pares que se encaixam. Então, a gente tem o A4 e o C1, o A4 e o C1 que se encaixam. Tem o B4 e o C3. Tem também o C4 e o A2. Tem o A3 e o B2. Tem também o B3 e o A1. Qual outro? Tem o D3 e o D2. E tem também o C2 e o D1. Então, são esses os pares de coordenadas. No exercício 9, ele diz o seguinte: veja como o Benedito indicou as coordenadas do ponto H. Primeiro, escrevi o número correspondente à coluna do ponto H e, em seguida, o número correspondente à linha do ponto H. Então, a coordenada do ponto H ficou o primeiro número indicando a coluna e o segundo número indicando a linha. Então, o ponto H, ele está aqui. Então, o ponto H ficou com coordenadas 9 e 5. Benedito indicou as coordenadas do ponto H usando um par ordenado. Um par ordenado é formado por dois números, com o primeiro indicando o deslocamento horizontal a partir do zero e o segundo deslocamento vertical a partir do zero, sempre nessa ordem. Na letra A, ele pergunta o seguinte: assim como o Benedito fez, determine as coordenadas dos demais pontos indicados usando pares ordenados. Então, a gente tem o ponto A, 1 e 1, ponto B, 2 e 3, ponto C, 2 e 7, ponto D, 3 e 2, ponto E, 5 e 6, ponto F, 6 e 5, ponto G, 8 e 1, ponto I, 10, ponto I, 10 e 8, e o ponto J, 11 e 4. Então, a gente tem que observar que o primeiro número indica a coordenada horizontal e o segundo número a coordenada vertical. Na letra B, ele pergunta o seguinte: observando a localização e as coordenadas do ponto B e D, percebemos que o par ordenado 2 e 3 é diferente do par ordenado 3 e 2. Em sua opinião, por que isso acontece? Pessoal, isso acontece porque no primeiro par ordenado, o número indica a posição horizontal e o segundo número indica a posição vertical. E no segundo ponto, isso é invertido. Então, eles têm, sim, uma localização diferente no plano. O exercício 10, ele diz o seguinte: indique os pontos a seguir de acordo com as suas coordenadas. Então, ele deu 9 pontos para a gente indicar nesse plano aonde que estão esses pontos. É o contrário do que a gente fez no exercício 9. Então, vamos lembrar,
5 é o primeiro número da coordenada, então é o deslocamento horizontal. 9 é o que? O deslocamento vertical. Então, o A, ele vai estar 5 no deslocamento horizontal e 9 no deslocamento vertical, assim como todos os outros pontos nesse plano. Então, sempre tem que observar primeiro o número, é o deslocamento horizontal, e o segundo número é o deslocamento vertical. A atividade dessa semana, pessoal, são os exercícios 11 e 12 da página 192 e o exercício 13 da página 193, do capítulo 9, sobre localização e deslocamento da apostila do terceiro bimestre. No exercício 11, diz o seguinte: observe como o hexágono de vértices A, 1 e 3, B, 2 e 5, C, 4 e 5, D, 5 e 3, E, 4 e 1, F e F, 2 e 1 foi representado. De maneira parecida, represente em cada item o polígono de vértices. Então, se a gente observar o ponto A, 1 é o que? É o deslocamento dele horizontal. E 3 é o deslocamento vertical. Então, 1 é o deslocamento horizontal e 3 é o deslocamento vertical, certo? Então, vamos representar a letra A aqui nesse plano. Então, A, 0 e 0. 0 deslocamento horizontal e 0 deslocamento vertical. Então, aqui está o nosso ponto A. Nosso ponto B, onde está o nosso ponto B? 0 e 3. 0 no horizontal e 3 no vertical. Então, aqui está o nosso ponto B. E o nosso ponto C, 2 e 0. 2 no horizontal e 0 no vertical. Então, aqui está o nosso ponto C. Se a gente unir esses três pontos, qual polígono que nós vamos obter? A gente vai obter um triângulo. E na letra B, pessoal, façam e tentem descobrir qual polígono que vocês vão encontrar, ok? O exercício 12, ele diz o seguinte: considerando que as imagens da malha abaixo estão sobrepostas, escreva as coordenadas dos vértices do retângulo ABCD, triângulo EFG e quadrado HIJK. Então, vamos começar fazendo as coordenadas do retângulo ABCD. Primeiro, vamos lembrar, a primeira coordenada, o primeiro número é o deslocamento no eixo horizontal e o segundo número é o deslocamento no eixo vertical. Então, o nosso ponto A, ele tem deslocamento 1 no eixo horizontal e 6 no eixo vertical. Então, nosso ponto A ficará 1 e 6. E o nosso ponto B? Qual que é o deslocamento horizontal do nosso ponto B? O deslocamento horizontal do nosso ponto B também é 1. 1 também. E o deslocamento vertical, 10. Então, o nosso ponto B é 1 e 10. E o ponto C? O ponto C, ele tem, no horizontal, ele tem deslocamento 6. E no vertical, tem deslocamento 10. Então, nosso ponto C fica 6 e 10. E o nosso ponto D tem deslocamento horizontal 6 também
deslocamento vertical, 6. Então, esses 4 pontos formam retângulo ABCD, são os vértices desse retângulo. O triângulo e o quadrado, pessoal, vocês devem fazer da mesma forma. O primeiro número da coordenada é o deslocamento no eixo horizontal. E o segundo número da coordenada é o deslocamento no eixo vertical. Posteriormente, ele pergunta assim: considerando o lado dos quadradinhos como uma unidade de comprimento, UC, determine a medida do perímetro do retângulo ABCD. Então, pessoal, o perímetro é a somatória dos lados do retângulo. Então, se a gente contar, vertical tem 4 quadradinhos, tanto na esquerda quanto na direita. Então, vai ficar 4 mais 4. E horizontal tem 5 mais 5 da parte de cima e 5 quadradinhos da parte de baixo. Então, o perímetro é igual a 18 unidade de comprimento. O exercício 3 diz o seguinte: o xadrez é um jogo que não depende da sorte e sim da habilidade dos competidores. Por isso, muitos jogadores se dedicam ao estudo do xadrez, registrando partidas para depois analisá-las. Uma das notações para registrar partidas de xadrez usa letras e números para identificar colunas e linhas do tabuleiro. Além disso, as peças são representadas pela primeira letra de seus nomes, com exceção do peão. Veja abaixo como cada peça é representada. Rei, representado pela letra R, rainha, representada pela letra D, de dama, para não confundir com o R de rei. Bispo, representado pela letra R, cavalo, representado pela letra C, torre, representada pela letra T, peão não é representado por letra, é conhecido por não haver letra. A notação BA3, por exemplo, significa que o bispo está na casa A3 do tabuleiro. Observe que a letra que indica o nome da peça é maiúscula e que a letra que indica a coluna em que a peça está posicionada é minúscula. Letra A. De acordo com essa notação, complete os espaços abaixo com as posições das peças do tabuleiro ao lado. Peças claras e peças escuras. Então, a gente vai fazer a posição das peças claras agora e as peças escuras vocês vão tentar fazer, ok? Então, B, o bispo claro. O bispo claro, ele está na posição C4. Aqui, ó. O bispo claro está na posição C4. Lembrando que a letra é minúscula. O C é o cavalo. Onde está o cavalo claro? O cavalo claro está na posição B1, aqui. Então, aqui está o B1, sempre com letra minúscula. O D, quem é o D? O D é rainha. Onde está a rainha? A rainha, ela está no A5, aqui é a rainha. Então, a rainha, A5. O T, quem é o T? O T é a torre. A torre está na posição B3, aqui a torre. B3. E o nosso R, que é o rei, está na posição E1. Aqui está o nosso rei, na posição E1.
Então, a posição das peças escuras vocês tentam fazer, ok? E na letra B, ele pergunta o seguinte: no tabuleiro, marque com X os peões indicados abaixo. E6, aonde está o E6? E6, tá aqui o E6. Aonde está o C3? C3, aqui. Onde está o D2? Letra D, linha 2. Aqui. B7, coluna B, linha 7. Esse aqui. F5, coluna F, linha 5. E F4, coluna F, linha 4. Então, são esses aqui, ok? Pessoal, tentem fazer os exercícios com calma e atenção e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail da sala nesses horários, ok? Bons estudos!